Olá, sou o professor Joilson, no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. E vamos mais a uma aula. O nosso tema de hoje será a questão indígena durante o regime militar. A questão indígena mais sensível sempre esteve relacionada às demarcações de terra e sua preservação cultural. No discurso oficial, o indígena, ao mesmo tempo que é exaltado pela sua contribuição para a formação sociocultural brasileira, era considerado alvo do urgente projeto integracionista, sendo necessário a inclusão desses na sociedade dita civilizada. Lembrando que na ditadura militar, o projeto de expansão das fronteiras agrícolas sempre esteve permanente. Durante a ditadura militar surgiu o relatório Figueiredo. Vejamos, durante a ditadura militar, o caso mais emblemático sobre a causa indígena, podemos afirmar que foi o documento que ficou conhecido como Relatório Figueiredo. Um documento de mais de 7.000 páginas, produzido pelo procurador federal Jardo Figueiredo, a pedido do general Albuquerque Lima, foi instaurado uma comissão de inquérito dedicada a apurar irregularidades na atuação dos funcionários do Serviço de Proteção aos Índios, e ficou comprovado que aqueles funcionários responsáveis por zelar pelos direitos dos índios trabalhavam mais em prol das lideranças locais, sobretudo os latifundiários, e promoviam a expropriação e consequente arrendamento das terras garantidas aos índios. Essa citação está no relatório Figueiredo. A investigação feita em plena ditadura trazia denúncias de caçadas humanas promovidas com metralhadoras e dinamites, atirada de aviões, inoculações propositais de varíola em povoados isolados e a doação de açúcar misturada à estricnina, um veneno. O relatório foi um verdadeiro escândalo na ditadura militar e os dados, entretanto, levantavam questionamentos incômodos para a ditadura, manifestações de repúdio e cobrança de líderes mundiais e organizações como as Nações Unidas foi bastante comum naquele período. De fato, que o documento terminou emitido pelo regime, que argumentou tê-lo perdido em um incêndio no Ministério da Agricultura. Hoje sabemos que não era verdade, pois depois de 45 anos desaparecido, o relatório Figueiredo, que apurou matanças de comunidades inteiras, tortura e toda sorte de crueldade praticada contra os indígenas em todo o país, ressurgiu quase intacto no ano de 2013. Fundação Nacional do Índio. A FUNAI foi criada em 1967, o governo militar a criou como resposta aos escândalos de corrupção, além de denúncia e violação de direitos humanos, envolvendo políticos, empresas e a participação de funcionários do SNI, que se tornou extinto. Cabe ressaltar que, para além dessas formas de violação, a criação do órgão indígena significou o reconhecimento do Estado brasileiro acerca dos direitos dos indígenas sobre seus territórios a serem atribuídos e assegurado através do aparato burocrático estatal. A expansão de fronteiras para o agronegócio e a concentração fundiária sempre representou uma ameaça para as comunidades indígenas, a exemplo da abertura da rodovia transamazônica, que trouxe grandes transtornos para as comunidades indígenas ali estabelecidas. E trouxemos como destaque o Parque do Xingu, que ele foi criado em 1961 e foi a primeira grande terra indígena homologada pelo governo federal. O parque tem área de aproximadamente 2,8 milhões de hectares no norte do Mato Grosso e 17 etnias habitam esse parque. Seus principais idealizadores foram os irmãos Vilas Boas, mas quem redigiu o projeto foi o antropólogo e então funcionário do Serviço de Proteção ao Índio, Darcy Ribeiro. Ainda trouxe como destaques de lideranças da causa indígena o cacique Raoni, que é um líder indígena brasileiro da etnia Kayapó, é conhecido internacionalmente por sua luta pela preservação da Amazônia e dos povos indígenas. E Mário Juruna, que foi eleito em 1982 deputado federal. Ele pertence à etnia Chavante e Juruna foi o primeiro indígena eleito para um cargo público federal. Ainda no final da ditadura militar,
Os massacres contra os Ticuna e os Yanomami chamam a atenção do país e do mundo para a luta dos movimentos indígenas pela recuperação de suas terras. Ao lado tem imagem de sobreviventes do massacre de Yanomami segurando cinzas das pessoas que foram mortas naquele massacre. A Constituição de 1988 passou a garantir o respeito e a proteção à cultura das populações indígenas. Os constituintes entenderam que a população indígena deve ser protegida e ser reconhecido sua cultura, seu modo de vida, de proteção, de reprodução da vida social e sua maneira de ver o mundo. Ou seja, a Constituição de 1988 traz uma nova leitura sobre a visão da cultura indígena. E vamos ao desafio da aula. Descreva quais as principais ameaças para a preservação da cultura e do povo indígena no Brasil. Bons estudos e até a próxima.